Hoje, como prometido há algumas semanas atrás, eu vou falar sobre o livro de Esther. Eu tenho um desafio muito grande, porque quando o tio Kel orou aqui, ele falou assim: será que ele trouxe 15 páginas? Eu quero dizer para você que eu trouxe 27 páginas. Mas eu tenho um desafio. Eu vou falar muito rápido, vocês vão ver, vocês vão se surpreender. Quem conhece aqui a história de Esther? Então vocês vão pregar aqui, a primeira parte é vocês que fazem. Quem pode dar um breve resumo de como foi a história de Esther? Como você aprendeu, ou seja, lendo a palavra ou assistindo a Record? Quem pode me ajudar a pregar? Como que começa esse livro de Esther? Como? O Ricardinho? Não. Alguém pode me ajudar? Esther era órfã. Quem que adotou ela? Quem que pegou ele para criar? O tio que chamava? Mas por quê? O que aconteceu nesse livro aí? Que é tão curioso. Alguém me ajuda, gente. Vocês não lembram da história? Tão bonita, tão romântica. Esther se tornou rainha. E por que ela se tornou rainha? Porque era bonita, muito bem. Mas teve algum acontecimento para ela se tornar rainha? A outra rainha foi disposta. Ela falou: não, sai fora. Ela não quis fazer uma coisa para o rei. O que mais? E aí? Alguém, irmãos, vocês não lembram da história? Fala aí, então. Fala, Sandra, o que aconteceu depois? Ou antes? Ele pediu para levar várias moças lá para o harém dele. E aí ele foi provando uma por uma, a verdade é. E ele escolheu. E aí? Acabou a história? E eles viveram felizes para sempre. Foi assim? O que aconteceu? Teve um maluco lá que você esqueceu o nome, que quis matar os judeus. Os judeus foi ela que falou. Você falou um maluco. E aí? Acabou a história? Todos os judeus morreram. O maluco se ferrou. Olha, não posso falar essa palavra aqui. Ah, os caras estão lembrando o nome. Amã. Ah, você tá colando. A mãe de quem? A mãe, olha as ideias. E a mãe queria matar. Por que a mãe queria matar? Vocês lembram? Oh, muito bem, tio, que é porque Mordecai não respeitava ele. E aí? O que aconteceu? Quem se lascou? Amã. Peraí, dona Odete, não ouvi. Ah, muito bem. A dona Odete falou uma coisa muito importante. Teve um jejum. Ninguém gosta de orar, nem lembra dessas partes. Pra que orar? E enfim, como é que acabou o livro? A Amã morreu, ok, mas não acabou ainda. E depois? Viver feliz para sempre. Não teve. Teve uma reviravolta enorme lá, irmão. Como é que é? Mordecai ficou no lugar de Amã. Para ele se tornar líder, Esther teve que ir lá e enfrentar a morte. Caso o rei... Ela se arriscou, Esther se arriscou a entrar. E aí tem aquela musiquinha que não tem nada de cristã, que toca na ponta da altar. Se eu quiser favor do rei, toca na ponta do altar. Não é assim? Ai, meu Deus. Então, e como acabou? Eu queria... Vocês têm que saber como acabou o livro, gente. Pelo amor de Deus.
Mordecai contou para Esther, e Esther decretou um jejum com todos os judeus, e ela ficou 3 dias em jejum, e ela foi lá falar com o rei, e... Mas irmãos, mas e o fim? Eu quero saber como é que acabou o livro. Tá bom então. Tá bom. Eles puderam se defender, porque Mordecai fez um novo decreto que eles poderiam se defender. Mas vocês não falaram nem do primeiro decreto, né, direito, mas tudo bem. Senão a gente vai ter uma operação. Senão vai, spoiler, né? Spoiler. Já tá tudo spoilado na Bíblia. Então vamos. É só ler. É só ler. Nossa, agora ficou na cabeça. Ai, caraca. Algumas coisas. Oi. A festa do Purim. Até hoje os judeus comemoram 2 dias de festa, que é a festa do Purim, por causa dessa data aí, porque eles iam morrer, mas não morreram. E eu quero ser muito breve aqui na minha história, o relógio briga comigo, mas vamos lá. A história de Esther passa mais ou menos 100 anos após do exílio babilônico, aonde os persas agora estavam no poder. A Babilônia tinha caído, certo? Quem lembra dessa história? Quem está comigo? E aí, os judeus estavam voltando para onde? Quem estudou Esdras e Neemias? Quem já leu e estudou Esdras e Neemias? Eles estavam voltando para reconstruir, certo? Reconstruir Jerusalém, Neemias e Esdras. Só que esse povo aí que estava lá em Suzã, fala Suzã, eles resolveram não voltar. Por quê? Por 2 motivos. Suzã era um estado poderoso. Lá não tinha que trabalhar muito, não precisava reconstruir nada. Estava tudo pronto, a tecnologia era top, só tinha iPhone e tudo mais. Só que em Jerusalém estava tudo quebrado. Então o que eles escolheram? Ficar em Suzã. Suzano? Suzano, não. Eles resolveram não voltar com os seus irmãos para Jerusalém reconstruir e ficaram em Suzã. Eu até escrevi aqui que esse livro não deveria chamar Esther. Eu acho. É o meu, eu acho. Eu acho que deveria chamar Hadassah. Mas irmãos, eu tinha que ter passado um monte de coisa por Edinho, que eu tenho as aplicações, os significados, mas eu tive uma noite difícil, ainda recebi uns visitas ontem à noite, então vai ficar sem as explicações, vai ser tudo lido aqui, vocês não vão ver, tá bom? Perdoa. Por quê? Você sabe o que significa Hadassah? Quem sabe o que significa Hadassah? Uma murta, uma planta forte, uma planta que faz uma divisão, uma planta que pode ser usada para cerca. E sabe o que significa Esther? Quem sabe? Estrela. Provavelmente, e eu vou chegar nesse lugar, Esther é um nome persa, que ela recebeu de lá, que pode ser um nome de uma deusa, uma estrela deusa. Então o nome dela judaico era Hadassah. Então para mim esse livro tinha que se chamar Hadassah. Entendeu? Achei engraçadamente. Vamos seguir então, capítulo 1. Abre primeiro o Esther 1, capítulo 1, versículo 1. O livro aqui fala desse rei Xerxes, que também é chamado Assuero. É assim que fala? O livro começa com 3 maravilhosas festas. 3 festas dignas de um rei poderoso. A primeira festa foi só para os nobres do rei. A segunda festa foi para o povo. E a terceira festa só foi para a mulherada. O reino do mundo parece generoso, irmãos, mas não é. E eu vou te explicar por quê. Vamos ler o versículo 1 rapidinho.
Põe na RA, por favor, obrigado. Nos dias de Assuero, o rei que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero no trono do rei do seu reino, que está na cidade de Suzã. Pula para o versículo 7. Olha só a festa que ele fez. Dava-lhe, 7, né? Dava-lhe de beber em vasos de ouro. Olha a pompa do nosso rei aí, esse Assuero. Vasos de várias espécies. E havia muito vinho real. Preste atenção. Graças à generosidade do rei. Diga generosidade. Generosidade. Eu gosto, vocês repetem. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizera segundo a vontade de cada um. E aqui nós já podemos ver aqui como o rei era. Ele mandou fazer um decreto para o povo ficar à vontade. Vocês entendem isso? Ele falou, pode dar de beber, e eu quero que vocês prescrevam isso. Escrevam que eles podem beber tudo que eles quiserem. Seja o que você quiser, faça o que você quiser e beba o tanto que você quiser. O que eu quero chamar a atenção aqui é a palavra generosidade, irmãos. Porque a palavra generosidade aqui no hebraico é yada, yad, não sei, não falo hebraico. Que quer dizer, sabe o que? Força, poder. O rei aqui não estava demonstrando generosidade de um cara bom. Ele estava demonstrando poder. Ele estava dizendo, ó, como eu sou bom. Olha como eu sou poderoso. Eu dei uma festa de 100 e poucos dias, 124 dias. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Ele deu uma festa de 124 dias para os nobres, e depois uma festa de 7 dias para o povo, e a Vasti deu uma festa de mais 7 dias para as mulheres. Pensa numa festa que todo mundo podia beber. Pensa na quantidade de vinho. Pensa na quantidade de comida que tinha nessa festa de 128 dias. O rei era generoso ou o rei estava demonstrando poder? O que você acha? Era vaidoso. Ele era vaidoso. Presta atenção no versículo 10. Ao 7º dia, quando ele estava com o povo, e essa que você tem que prestar atenção, estado já o coração do rei alegre de vinho. Como é que esse rei estava? Irmãos, 7 dias depois dos 128. Estava como? Se pá, meu sogro estava nessa fita. Pensa como esse rei estava grog. Passado o 7º dia, já o coração do rei mandou Meuzan, Bista, Arbona, Bigtá, esse nome é Abagtá, Zetar e Carcas. Os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Quem sabe que é eunuco? É isso mesmo. Guarda pra você. Que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti. E presta atenção, com a coroa real. Irmãos, a Bíblia diz que depois daquela festa, daquela pompa, dele demonstrando poder, aí ele falou assim, eu quero fazer algo aqui para vocês. Eu acredito que ele foi incitado. Vamos entrar no contexto comigo aqui, por favor. Ele falou, e aí? E acho que os caras, os amigos, você não vai trazer a rainha, não? O cara se achando poderoso. Um rabino diz que quando ele mandou chamar Vasti, ele mandou chamar ela só de coroa. Você entendeu o que eu quis dizer? Olha o poder do cara. Manda trazer Vasti, e ele colocou aqui, com a coroa real. Ele falou mais alguma coisa? Diz os rabinos, isso aí não está aqui, irmãos. Eu estou floreando para nós entender a generosidade desse rei. Meu Deus. Traz ela só de coroa, que eu quero mostrar. Por que Vasti não quis vir então?
Porque se fosse só para ir lá e tal, ela ia fácil. Mas ela se negou a ir. Foi. E para piorar, irmãos, o rei foi conversar com os amigos e falou assim: e agora? Falou assim: ó, vai ficar ruim para nós. Os amigos do rei. Vai ficar ruim para nós porque se a rainha não te respeita, não vai respeitar a gente também não. Foi a história, né? Não conta assim. O que ele fez? Fez um decreto. Primeiro ele excluiu a rainha. Essa não é mais rainha. Aí eles falaram: ó, vamos fazer um concurso de beleza. Mas antes, faz um decreto aí para os homens respeitar as mulheres. Porque aí ele fez um decreto. Exatamente. As mulheres respeitarem os homens. Fez um decreto que as mulheres tinham que respeitar e tinham que falar a língua do homem dentro da casa e não a língua dela. Você vê como era. Quem manda, né, bro? Fez um decreto só para as mulheres respeitarem os maridos. E aqui eu quero terminar, eu vou ser rápido, irmãos, eu não vou poder ler tudo, mas eu quero contar por alto a história. A nossa primeira aplicação sobre o primeiro capítulo. Eu quero dizer que para você ser honrado, você precisa primeiro ter a honra dentro da sua casa. O rei se achava tanto, mas ele não tinha o respeito nem da sua esposa. E aí ele quis forçar um respeito fazendo um decreto. Como que você recebe respeito da sua esposa? Fazendo igual Jesus, servindo. Não querendo ser o poderoso e mostrar poder. Jesus não fez isso. O exemplo é o nosso Senhor e Salvador, que se negou. Então, princípio número 1 aqui que nós aprendemos no capítulo 1, a qual o Assuero pensa que ele é o cara. Você precisa primeiro olhar para dentro da sua casa e ter honra primeiro da sua esposa, ou vice-versa, do seu marido. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. Capítulo 2 começa, vai me acompanhando, vocês vão acompanhando a leitura que eu não vou conseguir ler. Começa a falar, depois de alguns dias, passado o álcool da cabeça do nosso amigo Assuero, ele lembrou de Vasti. Lembrou que da coisa, da cagada que ele tinha feito. Vasti era uma mulher muito bela. Aí ele lembrou, aí foi chamar os amigos. E eles falaram assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos mandar buscar, é isso mesmo que a palavra diz, vamos trazer as mulheres virgens, bonitas, e entregar na mão do, esqueci o nome do cara aqui. Pra ele treinar. Como é o nome do rapaz aqui? Harbona. E aí eles fizeram isso. Então olha só que interessante, um concurso de beleza. E para você entrar nesse concurso de beleza, a única exigência era, qual era? Ser bonita. Se você fosse feia, Tava fora. irmãos, vamos rapidinho prestar atenção sobre isso. Era uma coisa boa? O que vocês acham? Claro que não. E ser uma rainha ou ser um objeto que ele podia usar quando ele quisesse, na hora que ele quisesse. Muitas mulheres iam achar o máximo, eu vou viver dentro do palácio. Mas uma mulher que se preze ia querer ir? Então aqui já caiu uma... Era Regai o nome do cara. Regai? O Regai que cuidava, não. Aqui já cai um paradigma, uma coisa que você aprendeu sobre Esther. Esther era tão boa assim? Esther era uma menina regada, direita. Ela tava querendo. Irmãos, preste atenção que nós estamos aprendendo essa semana. A Cris falou
de um texto, eu esqueci o nome do cara lá, que falou que tudo isso é água. Vocês lembram? Esther estava dentro da água, irmãos. Da água da Pérsia. Sendo envolvida, ela não mais chamava Hadassah. O seu tio Mordecai, eu tenho aqui o significado da palavra Mordecai. Homem de Marte. É como se fosse um deus de Marte. Ele não tinha nem mais nome judeu. Veja o envolvimento na água que esses caras estavam. Quando ele foi levar lá, vai lá, né? Você é bonita, mas não fala que você é Hadassah. Agora, a partir de agora, você se chama Esther, porque é o nome de lá. Olha o envolvimento da Esther com a água, com o mundo, com a cultura. Então, ela foi envolvida tanto que ela foi. Não tinha escolha, ou ela ia, ou ela fugia, se escondia, ou rasgava o rosto para ficar feia. Deixa eu voltar aqui. Enfim, irmãos, para eu correr, senão eu não vou conseguir finalizar hoje. O rei mandou pegar e levou as mulheres para lá. E as mulheres ficavam 12 meses num produtos de beleza. Eu vi no spa, com óleos essenciais da Avon, Jequiti, não é? Ou outras. A Esther foi esperta, ela fez amizade lá com Hegai, e aí ela teve benefício, ela não era boba. Aí o dela era só produtos francês, John Malone. Enfim, irmãos, quando ela pôde ir lá, quando ela realmente pôde ir, ela foi aconselhada por Assuero o que deveria levar e enfim. Imagine só, irmãos, você viver a sua vida inteira para viver um momento. E eu quero aqui fazer essa segunda aplicação. Irmãos, é o pecado que faz isso. Nós estamos envolvidos no mundo do pecado. E o pecado nos afasta do que é a verdade. O pecado nos envolve nessa água e nós vivemos muitas das vezes aquilo que não é, porque nós estamos envolvidos com a cultura deste mundo. Ela não fez a coisa certa, mas é a coisa que tinha que ser feita, porque Deus está no controle de tudo isso. Mas, olha só essa frase, irmãos, preste atenção nessa frase. Erros do passado não nos exclui do papel significativo do roteiro de Deus para um futuro. Erros do passado não exclui a gente de ser usado ainda. Sabe, você errou, você fez tanta coisa errada. Erros do passado não excluem você de fazer parte da nova história de Deus nesse tempo. E essa daqui eu falei para os homens, eu quero repetir. Nada, absolutamente nada menos que o mesmo esforço empenhado no serviço a outros senhores no passado é aceitável no serviço de Deus no presente. Nada, absolutamente nada, irmãos, nada. Sabe, o tempo, isso eu tiro na lição de que 12 meses de embelezamento para uma noite de tchaca com o rei. E muitas das vezes você está aí, sofrendo e esforçando a sua vida inteira para ter alguma coisa que você nem sabe que você vai conquistar. E eu quero te dizer que esse esforço que você tem pelas coisas do mundo, chega, é hora de você nada menos que isso se esforçar para Deus. Porque Deus vai dar uma coroa muito maior. E não vai ser um dia com o rei, vai ser todo sempre amém. Tá difícil, irmão, mas eu vou ter que pular umas partes.
porque eu quero acabar. Capítulo 3 diz que do nada apareceu-se Amã. Até agora ele não tinha aparecido. No capítulo 3, me acompanha aí, Edinho. E o rei Assuero, ele coloca Amã somente abaixo dele. Ele era como José ali na Pérsia. Amã era o cara, ele podia, mandava e desmandava. E irmãos, fizeram um decreto, esse cara poderoso, que todo mundo tinha que se curvar a ele. Todo mundo tinha que se curvar a ele. E tinha um cara chamado Mordecai, que não tinha mais nome de judeu, que se negava a se curvar sobre ele. Irmãos, e aqui nós precisamos também prestar atenção. Eu preciso ser rápido. O José é policial. E quando uma patente maior passa sobre ele, o que ele tem que fazer, igreja? No exército, na marinha, na aeronáutica. Se o presidente da república estivesse aqui, irmãos, nós honraríamos ele? Sim ou não? Sem dúvida. Aqui a Bíblia diz sobre Amã que era uma honraria que ele queria. Não era que ele era um Deus e nem que ele queria ser louvado como Deus. Ele queria que as pessoas... E se nós lembra do livro de Ruth, quando Ruth conheceu Boaz, o que ela fez? Se prostrou ao chão. É errado se prostrar ao chão? Para um homem que tem autoridade, ou reverenciá-lo? Sim ou não? Mas Mordecai não fazia isso. E isso enfureceu a Amã, ao ponto dele tramar. Diga, tramar. A matar os judeus. E aí ele jogou o dado, né? Que uns que são dados. O dado, que é uma festa pagã. Festa pagã. E nesse dado sorteou o dia de Purim. Deve ter sido algo espiritual nesse dia. E decretaram a morte dos judeus. Ele, com o anel do rei, selou e espalhou isso por toda a cidade de Suzã, ao ponto deles chorarem. Mordecai colocou pano, vestes de saco e cinza sobre a sua cara. Mas aqui eu tenho que te explicar uma coisa. Por que Mordecai não se curvava? Sabe quem é Amã? Quem sabe quem é Amã? A Bíblia diz aí, ó, leia comigo. Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e exaltou ele, pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Presta atenção, quem é Amã? Amã, aqui fala o Agagita. Sabe quem é o Agagita? É o rei Agag. Ele era descendente do rei Agag. E sabe quem foi Agag? O rei que Saul não matou. Vocês lembram lá em Êxodo? Até anotei aqui, mas não precisa abrir. Quando Josué pelejou contra os amalequitas, que tinha que ficar Moisés lá com a mão levantada. Enquanto ele ficava com a mão levantada, eles ganhavam. Quando abaixava, eles pereciam. É o mesmo povo que no versículo 12 diz que eles iam de geração em geração ser inimigos. Irmãos, eles eram inimigos declarados. E quando Amã descobriu que ele era judeu, ele falou: eles tentaram nos matar. O meu tataravô, sei lá o que era o rei Agag. Então ele se propôs a matar o povo que tentou matá-los. Isso é uma informação muito importante que você tem que ter, porque o desfecho da obra tem a ver com isso. E eu quero dar uma aplicação aqui rápida.
A aplicação é, muitas vezes nossas decisões, como a decisão do Mordecai de não se curvar, decisões pode complicar a nossa vida. Quando você decide não fazer algo ou fazer algo, isso terá consequências sérias. Talvez se Mordecai apenas curvasse, honrasse ele, batesse continência, não ia ter dado tudo isso. Mas quando ele descobriu, porque o próprio Mordecai declarou: eu sou povo judeu. Quando foram perguntar, por que você não curva? Porque eu sou judeu. Mesmo com o nome de Persa. Mordecai fez a coisa certa. Somos seres humanos livres de escolha. Decisões têm consequência. Exemplo antigo foi Saul quando poupou o rei Agag. Olha a consequência que deu. Ele poupou e sofreu. O povo sofreu lá na frente. Eu tenho que correr. Vamos para o capítulo 4. E é um olho no gato, outro no peixe. Eu já falei sobre isso. O capítulo 4, vai comigo, Edinho. Fala que Mordecai ficou na porta do palácio. E aí Esther mandou ele entrar, mas como ele estava vestido de saco e com cinza, ele não podia. Ela mandou roupa. E aí ele entrou e falou para ela, ela sentiu dificuldade. Falei, peraí, mas se eu for lá, é a parte do toca no porta do altar. Ele falou, se eu for lá e o rei não estender o seu cetro, eu morro, porque ninguém pode entrar no átrio do rei sem que ele conceda, ou sem que ele chame. E já tem mais de 30 dias que ele só procura as minas lá, não procura eu. Viu o que deu? Mas, aí ele falou, aí é o versículo chave de Esther. Abra comigo 4:13. Então lhe disse Mordecai: quem respondesse a Esther, não imagine que por estar na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se de todos se calar agora, de outra parte levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do seu pai perecereis. E a quem sabe se para conjuntura como esta não foste elevado rainha. Irmãos, tudo que acontece na sua vida tem propósito. Aonde você vai, tem propósito. O erro seu pode ser lá na frente uma vitória. Não podemos desistir, nem voltar para trás. Ir para o Senhor. Enfim, Esther manda. Então ela decide, tá bom, se tiver que perecer, perecerei, mas eu vou. Ela mandou jejuar 3 dias. E ela foi. E aqui eu quero mais uma aplicação rápida. Onde estão os Mordecais? Cadê os Mordecais dos dias de hoje? O que o Mordecai fez, irmãos? Primeiro ele chamou a atenção. Ele colocou pano de saco e saiu se espalhando para toda a cidade, ao ponto de toda a cidade, todo o povo judeu se vestir de pano de saco e cinza. Eu posso dizer que Mordecai é um cara que fez protesto? Sim ou não? Ele protestou? Não só protestou, mas teve ouvidos. E ele foi usado como profeta na vida de Esther, porque Esther não estava nem sabendo das coisas. Estava tão envolvida agora como rainha que ela nem sabia do decreto que foi feito contra o povo dela. Estava na boa. Na boa. E aí o profeta foi lá. Abre o olho, Esther. Porque se você ficar dormindo, Deus, Ele é fiel e vai levantar. Mas e se foi para isso que você está aí? Estão comigo? Talvez você está numa empresa que você não queria. Talvez você está no emprego que você não queria.
Talvez você está fazendo o que você não queria. Ou você está aí nesse emprego porque fez escolhas ruins. Ou porque até não estudou. Pode ser. Mas o Senhor que te permitiu que você estivesse. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Você sabia que o livro de Esther não tem uma só palavra a Deus? Deus não é falado, não Jeová, não tem a palavra Deus. Mas eu te pergunto, para quem Esther estava jejuando? Capítulo 5. Esther entra e tem o favor do rei, aleluia. E aí o rei estende o seu cedro e ela toca na ponta. E aí o rei pergunta: Esther, o que você quer? Darei até metade do meu reino se pedires. Olha só, irmãos. Diga, muitos de vocês não iam perder a oportunidade. É ou não é? Você tem a oportunidade, nunca falou com o seu diretor. Aí um dia que você pode, na igreja, falar com o seu diretor e falar assim: e aquela promoção? Aí você vai perder a oportunidade, igreja? Mas a Esther falou: não está na hora. Ela foi estrategista, irmão. Ela foi sábia, ela teve paciência. E aí ela falou assim: eu quero servir um banquete. Primeiro, olha, eu quero aqui ver como que a pessoa é inteligente. O que o rei gostava de verdade? De beber. E ela, o que ela deu para ele? O que ele queria. Vamos servir um banquete. Vamos dar vinho do melhor para ele. Se tiver graça ao rei da minha parte, eu convido você e a mãe para ir lá no pátio do palácio para um banquete que eu vou preparar. Uau! Ela pegou o cara na comida. No vinho, eu acho. A Esther pergunta qual a sua petição. E aí ela não pede. Não pede, porque ela falou: volta amanhã. Amanhã eu vou dar outra. Traz de novo a mãe. Que ela falou, acho que ela estava tentando ver, né? Está na hora ainda não. E aqui a aplicação desse capítulo é: confie no Senhor. Não haja precipitado em nada. Tenha paciência. O apressado come cru e ainda faz indigestão. Olha o provérbio, não precisa abrir, só para citar, 19:29. O longânimo é grande entendimento, o paciente é grande entendimento, mas o ânimo do precipitado exalta a loucura. Muitas vezes você está aí nesse cara aí. E outra coisa que também é importante, às vezes a gente não tem acesso ao rei, ao presidente, como eu disse, ao vereador, ao deputado. Mas eu quero dizer que você tem acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que rasgou o véu, e você pode entrar e falar com ele pessoalmente, porque ele pagou esse preço para você. Você não precisa ter acesso ao rei, você tem acesso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Capítulo... Vamos continuar aqui. Essa parte eu preciso trabalhar com você. Quando Amã saiu do primeiro banquete, aconteceu de novo. Ele passou na saída e tudo indica que Mordecai era um porteiro do prédio. Porque ele só vivia lá na frente, acho que ele trabalhava para o rei como porteiro. E aí passou por lá e adivinha de novo, Mordecai não se curvou. E aí, irmãos,
Esse cara, depois de sair, de ser honrado, de ser o único que foi convidado para o banquete, ficou tão furioso, que saiu de lá nervoso e foi para casa, se reuniu com sua família e falou assim, ó o que ele falou. Quero ver aqui onde está escrito. Esther 5, do 10 ao 14. Amã, porém, não se conteve e foi para casa, depois de o Mordecai não se curvar. Mandou vir seus amigos, Zeres e a sua mulher. Contou-lhe Amã glórias das riquezas e multidões de filhos, e tudo o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Estava dizendo, ó, como eu sou poderoso. E disse mais Amã: a própria rainha Esther, ninguém a fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para mim estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Olha a chave aqui, ó. Ele era rico, poderoso, porque quando ele fez o decreto, ele ofereceu prata e ouro para o rei, para ele poder, não, fica com sua prata e pode fazer o decreto. Ele era poderoso, irmãos, ele era rico, ele tinha príncipe, tinha uma família gigantesca. E aí o que ele falou aqui, vocês prestaram atenção? Aqui, versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado da porta do rei. Aqui eu quero fazer Irmãos, quantos Amã temos aqui? Quantos Amã autocentrados em si mesmo temos aqui nessa manhã, tarde? Quantos? Ele era um homem que desejava sempre mais, sempre querendo reconhecimento exacerbado. Ele nunca estava satisfeito, nunca. Além de que tudo que ele já tinha, ele não suportava Mordecai. Ele queria o reconhecimento e a honra dele. Mordecai, vamos comparar Mordecai com Amã. Quem era Mordecai? Um homem pobre que ficava na porta. O que ele acrescentava para Amã? E aqui eu quero que a gente preste atenção, que eu vou finalizar, irmãos, eu vou acabar. Mas a pergunta é: nós podemos querer reconhecimento? Sim ou não? Olha a pergunta, vou perguntar de novo. É errado querer reconhecimento? Sim ou não? É errado? Eu vou melhorar. Pô, você gosta de ser reconhecido como um bom pai? Você gosta de ser reconhecido na sua empresa como um bom funcionário? Sim ou não? Você gosta de ser reconhecida como a missionária Nilson, aquela que foi para a África, Burkina Faso? Eu posso querer reconhecimento? Sim ou não? Irmãos, fala comigo, vem comigo, não fica com vergonha não. Posso sim. Eu tenho que buscar isso. Tudo depende. E eu vou falar por quê. Sinais que estamos ultrapassando o limite de querer ser reconhecido exageradamente. Tem sinais. Sinais que eu demonstro, que você, Dudu, demonstra, que você, Gleice, demonstra. Nós podemos sim querer ser reconhecido, mas tem, e eu vou explicar por quê. Quando o reconhecimento se torna um fim. Igual Amã. Ele queria de qualquer jeito o reconhecimento. E para ele era questão de vida ele ter um reconhecimento. Não adianta eu ter tudo na vida, ter o carro que eu quero, se eu não tenho o reconhecimento do público.
aquele negócio que está no meu coração, que eu busco e trabalho a vida inteira, que talvez não vou conseguir. Seguindo. As pessoas não reconhecem para saber que não há o que é bom em nós. Presta atenção. Você tem que entender que você não é ninguém. Que você não consegue, com a sua força, ter o reconhecimento. Então, a partir do momento que você entende esse princípio, que eu não sou ninguém, que eu preciso, que eu dependo, aí você vai chegar nesse lugar de receber o reconhecimento. Enquanto você buscar isso com a sua força e dizer, eu vou conseguir, você está errado. Você está buscando o reconhecimento como fim. Você é o cara, então eu vou conseguir. Então entenda, você é ruim. 2. Primeiro, porque toda a glória é de Deus. Então se você é um bom pai, povo, que você é bonzinho, que você tem Jesus que te faz esse bom pai. Você é um bom funcionário, Éder. Você tem a capacidade do alto, porque se não fosse ele, você não estaria neste lugar. Nós temos que ser gratos e saber que tudo vem dele. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ser, vem do Pai das luzes. 2. Quando desejamos reconhecimento acima do que somos. Aqui, ó, segundo sinal que nós estamos exagerando no buscar reconhecimento. A Bíblia diz em Romanos 12:3 que não pense de você acima do que convém. Pense com moderação. Então, quando você busca um reconhecimento exagerado, que acima do que você é, você quer que a sua esposa te reconheça como se você não é servo dela. Você não serve igual Jesus e quer que a sua esposa reconheça. Você quer o reconhecimento da igreja, mas você não serve os irmãos. Reconhecimento é servir. Irmãos, eu vou pular uma parte, fica tranquilo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, ok? Mas nós não somos o próprio Deus. Nós somos a imagem dele, é ele que reflete aqui, ó. As pessoas veem o pastor Álvaro aqui que chegou, como quem não quer nada, e aí, ó, recebeu honra e respeito de uma autoridade neste lugar. Foi por quê? Porque eu vejo Jesus nele. Vocês estão entendendo isso? Porque ele chegou para servir, ele chegou para somar. E eu? E você? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na igreja se não é para isso? É errado buscar? Não! É errado o jeito que você está buscando. Finalizei aqui. Esse Amã pode ser eu, pode ser você. Este Amã pode ser nós. Eu tinha 2 aplicações para falar aqui. Se você não é salvo, você precisa ser salvo, senão você nunca vai conseguir receber esse reconhecimento. E se você já é salvo, saiba que você tem que lutar com isso todos os dias, porque senão a gente cai e a queda é grande. Capítulo 6. São 9 capítulos, o 10 é só falando de imposto e das coisas que Mordecai escreveu no livro. Então não vou falar o 10, já dei um spoiler aqui. Capítulo 6 entra um parênteses aqui. E aqui acontece uma reviravolta. Capítulo 6 faz um intervalo, coloca o 6 aí. O rei foi dormir. Isso aconteceu comigo essa noite. Eu acordei de madrugada e não consegui mais dormir. E fiquei acordado. Falei, podia ter alguém aqui para ler crônicas para mim.
E aí o rei não conseguiu dormir, mandou chamar os seus escribas, e aí ele mandou ler aleatório aí. E aí, irmãos, adivinha onde caiu? Eu não contei essa história, mas vou contar agora. Quando a rainha acabou de ser rainha, ser feito rainha, o Mordecai ficou sabendo que dois dos eunucos estavam tramando para matar o rei. E aí ele ouviu e contou para Esther, e Esther contou para o rei, e descobriram e mandaram matar os dois. E aí escreveram no livro. E esse escritor aí, esse escriba, leu exatamente isso para o rei quando ele estava lá com insônia. Aí o rei falou assim: peraí, e o que fizeram por esse cabra? O que fizeram por ele? O que deram de honra por ele ter salvado a vida do rei? Aí o cara falou: nada. Oxê. Aí que o rei não dormiu mesmo. Pensa, aí agora eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, quando ele estava lá, quem chega na mesma hora no pátio? Ele perguntou: quem está aí? Ele falou: acabou de chegar a mãe. Aí a mãe entra. Aí o rei falou assim: o que eu poderia fazer, mãe, para um cara que o rei desejaria honrar? Aí pensa no cara que se encheu. E o cara já se achava o tanto. Moço, vai dizer que você falou uma vez, nunca aconteceu isso com você, de alguém falar: eu queria tanto dar isso, aí você fala: já é pra mim. E não era. Aconteceu isso, aconteceu isso. Não aconteceu com você? E aí, irmãos, ele falou assim: ô rei, só pode ser eu. Quem aqui é o maior desse reinado? Quem está o segundo aqui? Eu sou o cara aqui. O rei só pode estar falando de mim. Ele falou assim: eu não vou ler, irmãos. Pega aí. Eu pegaria o manto, a coroa, o cavalo do rei. E eu mandaria um dos seus príncipes mandar puxar e falando: esse é como o rei honraria alguém. Quando fala direito. Esse é o jeito que o rei honra, como que ele quer honrar. Escolhendo o próprio presente. Escolhendo o próprio presente. Ele queria tanta honra que ele falou: é assim que eu queria. Porque ele não precisava de dinheiro. Ele tinha tudo. Ele queria só honra acima do que ele era. E aí o rei falou para ele, versículo 10 de 6. Disse: rei Amã, apressa-te. Toma, veste o cavalo como disseste. Faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo que disseste. Irmãos, e ele fez. Adivinha o que aconteceu com esse homem? Ele depois deixou o Mordecai lá e saiu envergonhado. Primeiro, porque ele tinha mandado fazer uma forca. Ele tinha mandado fazer uma forca. E quando ele chegou ali no pátio, ele ia pedir para o rei para matar Mordecai. E aí ele entra e fala: vou ser honrado, depois eu peço para matar, e depois eu vou festejar a morte de Mordecai. Mas não, o rei manda ele honrar Mordecai. E ele vai para casa, irmãos. Vai para casa desesperado. E aí eu quero só adiantar. Zé, sua mulher, disse para ele assim: a sua queda começou. Aqui está dizendo, ela foi profeta, irmão. Foi profeta. A sua ruína está a caminho. Isso é um sinal que a sua ruína está a caminho. E aí, antes mesmo deles conversar, já chegaram o eunuco para levar ele para o segundo banquete. E eu preciso acabar. Mas eu preciso fazer uma aplicação nessa parte. Dizendo que Deus usa as mulas de Balaão hoje, se Ele precisar. Deus usa quem Ele quer. Até o ímpio. Irmãos, Esther não estava nessa aqui. Mordecai só foi o cara que ficou lá e honrado nesse caso. Mas o poder e
a autoridade e o controle de Deus estava absoluto sobre tudo isso. Irmãos, eu creio que a virada aconteceu aqui, ó. Porque até antes estava tudo certo, até Mordecai estava à beira da morte. Mas agora não, a coisa virou. O cara que estava prestes a morrer já não vai morrer mais porque foi honrado. Deus trabalha mesmo que a gente não veja. Ele está trabalhando, como a música que nós cantamos. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Como diz Jó, no final da sua peregrinação de sofrimento: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Capítulo 7. O rei, no seu banquete, Esther tem que declarar sua identidade até então escondida. Ela tem que dizer que ela era judia. E ela, no final do banquete, depois que a Bíblia diz, né? Não é o que eu estou falando. Depois que a sua estava já mole, falou: pede o que você quiser, darei até metade do meu reino. E ela falou que queria ser escrava. Ela falou que poderia, mas a morte do meu povo, a gente poderia ser escravo. Aí ela falou: mas quem? Mas o que? Um decreto, e quem fez isso é este homem aí, ó, Amã. Pensa na cara do cara nessa hora. O rei ficou desesperado, saiu do pátio onde estava a festa. O Amã se curvou pedindo misericórdia para Esther. E o rei, sem saber o que fazer, meio bêbado, falou assim. Aí ele viu de longe e já deduziu, porque ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava fazer algo. E falou: ah, não, acho que ele vai querer pegar a Esther na força. Não é verdade isso. Ele quis dar um jeito de dar um... Aí, agora é aquele cara lá que você falou, meu nome? Memucan. Ele perguntou pro Arbona. O que nós vamos fazer? Ele não tinha nem coragem de fazer o que ele perguntou, ele pediu conselho. Falou assim: o próprio Amã fez uma forca pro Mordecai. Aí cobriram ele, arrancaram ele da presença do rei. E o que aconteceu? Amã foi morto na própria forca que ele fez para Mordecai. Caminhando para o fim, quero fazer algumas aplicações aqui rápidas. Primeira, as amizades com o mundo não são confiáveis. O rei era amigo de Amã, mas enquanto havia interesse, ele tinha que ficar ou em favor da Esther ou de Amã. Então, o que aconteceu? Que amizade era essa? Em 48 horas, irmão, em 48 horas tudo mudou. O cara que ia se festejar pela morte do cara que perseguia morreu. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E Ele diz: tudo que o homem plantar certamente colherá. E eu te pergunto, irmãos, o que você tem plantado? Tudo pode mudar de repente. Tudo pode ser da água para o vinho transformado. A tristeza pode se transformar em alegria de uma noite para outra. O seu pai pode ser salvo. A sua mãe pode ser alcançada. O seu marido salvo. De uma noite para outra. Porque Deus está no controle.
Ele precisa sim da igreja, mas ele nunca perdeu o controle. Ele vai levantar. Se o Brasil não se levantar, ele vai levantar outro país. Provérbios 26, 27 diz: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Ela vai cair em cima de você. Capítulo 8 e depois o 9 nós terminamos. A história conta que Mordecai foi colocado no lugar de Amã. O rei tirou o anel dos dedos do morto de Amã e colocou sobre os dedos de Mordecai. E aí Esther foi de novo lá no rei. E o rei, a Bíblia não relata aqui, mas ela foi, se curvou aos pés do rei, tocou no cetro de novo e pediu pelo amor de Deus que o decreto fosse desfeito. E o rei disse que não poderia ser desfeito um decreto que o rei assinou, ou que o rei selou. Aí falou pro: vê aí o que vocês podem fazer. Ele falou: faça um outro. E aí chegou naquela parte que os irmãos falaram: decretou sim um novo decreto que o povo poderia se defender. O decreto falava que o decreto do Purim, da festa do Purim, falava que no dia de Adar eles iam matar os judeus e saquear todos os bens deles. Além de matar, eles iam saquear. E aí acontece uma coisa que a Cris fala muito, e eu quero essa parte do capítulo 8. Acontece uma grande eucatástrofe. Quem sabe aqui o que é eucatástrofe? Uma grande reviravolta. Irmãos, o povo que estava com medo, chorando de pano de saco, celebraram uma festa. E a euforia foi tão grande que outros povos se ajuntaram com os judeus. A água estava misturada agora, não era só água ruim, agora tinha água boa que envolvia outras pessoas. E conseguiram converter não judeus a ser judeus, porque agora eu vou lutar com vocês. A euforia foi grande que os outros ficaram com medo. E aí, irmãos, eu preciso acabar. Queria rapidinho ler essa aplicação. O Natinha vai lembrar disso. Às vezes nós estamos no caminho da derrota, como o Flamengo na final da Libertadores. No final, como é o nome do cara que fez o gol? Gabigol faz o gol e muda a história do jogo. E no finalzinho ele faz outro e acaba. Irmãos, às vezes nós estamos o flamenguista festejando. Às vezes no começo do jogo, Ricardinho, a gente toma um gol. E o que a gente faz? Desiste. Às vezes no começo do jogo, pô, as coisas parecem que não vai dar. E aí a gente entrega os pontos. Mas a eucatástrofe pode acontecer nas nossas vidas. Eu não sei se você tem esperança, mas eu tenho. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos fazer festa, mas uma festa de jejum e oração agora é a hora. Porque depois nós vamos fazer a festa de comemoração. Aleluia. E eu vou encerrar agora no 9. Eu tive que cortar muitas partes, irmãos. Essa é uma pregação que a gente tinha que fazer sessões. Tinha que fazer aqui pelo menos umas 6 domingos para ser uma coisa bem legal. Mas infelizmente eu tenho um propósito que o Senhor colocou no meu coração de finalizar aqui hoje. E o grande final aconteceu, irmãos. Versículo capítulo 9. Os judeus vão à guerra no dia de
do Purim, que é Purim depois, mas era o dia de Adar. Eles foram à guerra e venceram, mataram todos os da casa de Amã, penduraram. E abra comigo no versículo 1 do Esther 9. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em seu inimigo no dia em que os inimigos dos judeus contavam a asseorar deles, eles podiam matar e ainda pegar todos os bens. Sucedeu o contrário, a reviravolta, pois os judeus é quem assenhoraram dos que o odiavam. Venceram e mataram todos os inimigos da casa de Amã, como eu disse. Sabe quantos morreram nesse dia? 500. Mas a Bíblia diz que eles não pegaram nenhum despojo. Eles não saquearam nada, eles só mataram e deixaram os bens deles lá. Preste atenção nisso, porque essa é uma informação importante. Só que, versículo 12, o rei falou para a rainha. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã nas províncias do rei, e que deram eles feito. Qual é, pois, a sua petição? E te dará o que desejas ainda, e se cumprirá. Meus, presta atenção, porque eles já tinham matado 500 pessoas, matado todos os da casa de Amã, mas ela foi lá pedir mais alguma coisa. Ela não estava satisfeita? Peraí, Esther, não já acabou? E ela pediu, olha o que disse Esther, versículo 13 e 14. Então disse Esther: se parecer bem ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã o seguinte, segundo o edito de hoje, e despendurem a forca e os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei: assim fizeste. Publicou o edito em Suzã, despenduraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Irmão, sabe o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Uma matança. Uma matança, irmã Nilce. E aí não morreram mais só 500. Versículo 15. Reuniram os judeus e se achavam em Suzã também nos dias 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Versículo 16. Também os demais judeus se achavam na província, se reuniram e dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que odiavam, porém no despojo não tocaram. Irmãos, foi uma matança. Não estava bom já? O que você acha? Estava bom? O zóio da Letícia fez assim: será que eu falo? O total foi 75.800. A Bíblia diz que Mordecai com isso decretou a festa do Purim, que é comemorado até hoje. Eles fizeram festa, tomaram vinho. Então começou com festa e terminou com festa. Mas eu preciso terminar fazendo essa aplicação. O julgamento de Deus é real. Deus julga. Ele pode até parecer tardio, mas a justiça de Deus vem. Você lembra de Amã, o Agagita, descendente do rei Agag, rei dos Amalequitas, inimigo declarado dos judeus? Lembra? Conforme está escrito em Êxodo 17 e 16, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque e a geração de geração em geração.
Deus tinha um plano de destruir os amalequitas. E pronto, ele declarou lá para quem primeiro? Para Saul. Só que Saul não fez. E o povo se multiplicou. Mas a justiça de Deus não. Ela vem. Minha é a vingança, disse o Senhor. E o edito foi para justamente exterminar o povo. Os amalequitas. Os judeus comemoram sua vitória até os dias de hoje, 16 e 17 de março. Essa festa. E qual que é a nossa festa, irmãos? Qual que é a nossa festa? Que festa nós comemoramos? Eu coloquei aqui que a nossa festa é liturgicamente domingo. Nós comemoramos a nossa libertação todo domingo do Senhor. Eles comemoram uma vez por ano. Nós comemoramos todo domingo. E relembramos que Ele morreu, mas ressuscitou e em breve voltará. Essa é a nossa festa. De um Deus justo. Um Deus que não se pode mentir e prometeu que Ele vinga, irmãos. Deus está no controle absoluto. E o livro de Esther conta isso, que desde o primeiro versículo até o último, Deus está no controle. E Ele vinga, Ele mata, Ele faz o que Ele quer. Ele fez. Para finalizar, irmãos, Ele quis assim que fosse. Era para matar, não mataram, Ele fez. Usou o povo na Pérsia para eliminar um povo. Deus faz o que Ele quer. E para finalizar, eu quero ler Apocalipse 16:9, que fala da nossa grande festa. A grande festa que por enquanto nós estamos no já, mas nós vamos por ainda não. Nós estamos no já, todo domingo nós comemoramos a festa de Jesus, que Ele morreu por nós e nos tirou do pecado. Hoje nós não precisamos mais ser autocentrados. Nós vencemos porque Ele nos capacita. Preste atenção, irmãos, leve essa palavra para casa, mude a sua história. Mude a história da sua nação. Nós podemos sim, nós podemos nos levantar, nós podemos protestar, nós podemos ser Mordecai, sim, nós podemos pregar o Evangelho como nunca antes pregado. Mudar a história da nossa nação. Existe uma promessa que os olhos do Senhor estão pelo Brasil, mas e o que nós temos feito? O que? O que? Apocalipse 19:6. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovão, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim já estabeou. Pois lhe foi dado a vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, feliz são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Felizes são aqueles que lutam contra o pecado.
Felizes são aqueles que vêm comemorar todo domingo, que não faz, sabe, preguiça, que não deixa para depois, que coloca o Senhor na primícia. Bem-aventurado os que são chamados para a grande ceia. Eu quero, mas depende da minha postura. Eu creio que você, com certeza, se viu em algum personagem. Talvez você tenha se visto muito como Amã. E talvez você é um cara que está muito na Pérsia e não está no reino dos céus. O Senhor te chama para hoje ser como Esther no pátio com o rei e declarar a sua identidade. Chega de ser andar em dois pensamentos. Chega de um pelau do carro. Sai de cima do muro. É mais fácil andar no pecado, então vai embora. Mas não brinca com Deus não, porque dele é a vingança e você pode cair no buraco que você está cavando. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Fique em pé no seu lugar. Sobre sua cabeça, sobre seu coração, sobre suas pernas, sobre seus braços. Se o teu braço faz pecar, segura ele aí. Se é sua mente que muitas vezes faz pecar, põe a mão sobre a sua cabeça. Se é o seu sentimento enganoso ainda, põe a mão sobre o seu coração. Se você tem andado em lugares ainda tortuosos, põe a mão sobre o seu pé. Se você não quer abaixar, está com vergonha, pense nisso. Mas eu gostaria que você olhasse para dentro de você nesta hora. Olha para a sua vida. Olha onde você tem andado. Veja se você já está totalmente contaminado pela água do mundo. Veja se você já fala igual um mundano. O reino desse mundo, disse Jesus, nada tem em mim. E você? Tem se parecido com Cristo? Ou tem se parecido com o mundo? Deus, eu coloco aqui a minha vida. Eu não quero ser parecido com Amã. Não quero ser envolvido pela Pérsia e viver, Pai, como se não houvesse um julgamento ou uma herança ou uma colheita. Como se nada fosse acontecer. Que os meus olhos sejam abertos para ver o Rei. Que eu possa reconhecer o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. E viver como servo dEle. Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu não tenho mais escolha. Eu vivo para Ti. Eu vivo para Te louvar. E com isso eu vou ser um bom pai. Eu vou ser um bom marido. Eu vou ser, Pai, um bom cristão, um bom pastor. Porque quando eu abro a mão desse reino, eu tenho esse reino e eu tenho o vindouro. Deus, que eu possa prestar atenção nessa palavra. E que ela não entre no meu ouvido e saia no outro. Mas que a palavra possa cumprir o propósito, porque ela é poderosa e ela é fiel. Ela carrega poder. E eu profetizo que essa palavra mude a história da sua vida. Como tem mudado a minha. Como mudou a minha história. Não olhe mais para trás. Fite os seus olhos em Jesus, porque é Ele que te capacita. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a minha vida, a sua família. Se manifeste como cristão, como Jesus é. Sois voz desse mundo. Aleluia. Em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor porque Ele é digno.